Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Me deem um ok, por favor, aí. Boa noite, estamos te ouvindo. Então tá, que bom, gente. Sim, Pessoal, ouvindo, então, uma professor. satisfação. Que bom, Luciano, obrigado pela Boa noite, afirmação. professor. Aula, tudo, áudio Boa normal. noite. Então tá. Meus caros, então, é uma satisfação estar com vocês novamente. Agora nessa disciplina de introdução ao pensamento filosófico. E vamos trabalhar juntos. Disciplina mais compacta, né? Ela tem menos horas, tem 45 horas, carga horária dela. E então uma disciplina mais rápida, mas nem por isso ela deixa de ser importante. E essa disciplina de introdução ao pensamento filosófico, então, ela faz parte daquele conjunto de disciplinas básicas que nós temos no curso, junto com sociologia, e busca, assim, mesmo fazer uma reflexão né, sobre os fundamentos do conhecimento humano, do saber humano e da interação do saber humano e sociedade, né? Então, assim, é uma disciplina super importante. Todo mundo que cursa licenciatura, em um momento ou outro, acaba passando ou pela disciplina de introdução à filosofia ou de introdução ao pensamento filosófico, né, em outros casos de epistemologia, como adicional ou apenas epistemologia, enfim. Então essa disciplina ela se chama Introdução ao Pensamento Filosófico e nós vamos então iniciar essa investigação sobre primeiro, né, o que seria a filosofia, o que seria esse pensamento filosófico e qual a sua importância, a sua relevância. Professores, não é, que são vocês que vão atuar, já atuam em alguns casos como docentes. E então nossa disciplina com carinho, para que ela ficasse em uma disciplina abstrata, né? Infelizmente ela pode ser abstrata, a gente pode, por exemplo, só trabalhar alguns autores, poderíamos ficar, por exemplo, apenas em autores da Grécia clássica, e não, né, fazer uma discussão que nos intocasse, né, a questão da educação, a questão do ensino, ou mesmo também questões práticas. Então, não que isso, claro, não seja importante, a questão abstrata, mas eu penso que para um curso de licenciatura é fundamental esse diálogo, não é, com a nossa prática em sala de aula. E então vocês veem, quem já conseguiu ler, né, o nosso plano de ensino, que ela está estruturada em 3 módulos. A ideia hoje da nossa aula é falar um pouco da estrutura da disciplina, né, depois começar também apresentando o conteúdo, no final também abrir para vocês, para a gente conversar um pouco e tirar dúvidas, se for o caso. Então, como eu dizia, a ideia é fazer esse diálogo com a questão da educação, com a questão do ensino. Então, nós vamos, no primeiro módulo, ele é voltado para reflexão sobre o contexto de surgimento da filosofia, do pensamento filosófico ocidental, isso é importante dizer, né? Aqui nós estamos tratando do pensamento filosófico oriental, que aí seria, né, uma outra abordagem, inclusive uma história bastante diferente, né? Mas que é uma história muito rica também. Em algum momento seria importante, né, a gente também resgatar isso. Vocês, no futuro, mesmo a história oriental, ela é muito interessante. Nós geralmente estudamos a história do Ocidente, né? Então a história da Europa, a influência da Europa, né, no processo de colonização, invasão da América, não é? Mas a gente pouco estuda, pouco compreende, inclusive hoje, desse mundo oriental, desse mundo asiático. Então aqui, para situar bem, né, nós vamos falar desse pensamento filosófico ocidental. E vocês estão me escutando? Se alguém puder me confirmar se está chegando bem o som, eu agradeço. Chegando bem o som e a imagem está bem tremida. No caso, eu aqui não consigo te enxergar, assim, está bem fantasma. Tá. Obrigado, então, por avisar. Aqui também. E a imagem... Mesma situação do Renato.
A imagem A meio imagem, nublado, pessoal, assim, e o som tá ok. a imagem é aquele nosso problema de transmissão, né, gente? E, enfim, mas se o som tá chegando bem, então aí eu fico feliz. Então nós vamos estar falando sobretudo do pensamento filosófico do Ocidente, né? Porque senão seria uma outra jornada, né? Enfim, bem mais longa, inclusive o pensamento filosófico oriental ele nasce bem antes, não é? Se a gente toma assim filósofos e pensadores como Confúcio, né, e outros, então seria ainda uma incursão bem mais anterior do que nós vamos fazer. E então esse primeiro módulo ele resgata essa história, né? Essa história ela passa pela Grécia, não é? E por toda a história que existe em torno da Grécia e do nascimento da filosofia, por que a filosofia é essa, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e aí tentando fazer uma reflexão também qual que é a relação entre o contexto social e o conhecimento, não é? Por que será que a sociedade grega deu origem a tantos pensadores ainda hoje, né, com questões aí fundamentais, né, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, né, Heráclito e outros tantos, né, inclusive colocaram questões que ainda hoje ressoam, ainda hoje a gente não conseguiu resolver. O que é o poder, o que é a política, o que é o bem-estar social, né, o que é o bem comum, né, o que é o espaço, qual é a origem, né, da vida, enfim, são aí inúmeras perguntas que foram colocadas, né, por esses, o que é a verdade, como nós conhecemos o mundo, né, quais os limites da razão humana, o que é a razão, né, o que é conhecimento. Então, são questões aí fundamentais e basilares de todo o nosso pensamento. Hoje mesmo, quando a gente, né, as nossas diversas disciplinas, como a sociologia ou como a geografia, no caso de vocês, né, elas são lastreadas em inúmeros, né, inúmeros estruturas de pensamento, né, inúmeros conceitos que estão calcados na Grécia Antiga ainda, né. Então, vocês, por exemplo, devem ter discutido já isso, as projeções sobre a Terra, né, sobre o globo, e até que se chegasse, né, a ideia de que é um globo, né, então toda a discussão que se teve, né, pessoal, lembrando que a Terra não é plana, né, é importante sempre isso, caso alguém tenha essa dúvida, né? Mas foram inúmeras, né, inúmeras discussões, enfim, sobre isso, né, gente. Inclusive, tem estudos, indícios, né, que indicam que essa confirmação de que a Terra, né, não era plana, enfim, ela é anterior, né? Então, alguns filósofos teriam já conseguido calcular, matemáticos, né, isso e provar então que a Terra não era o centro do universo, inclusive, né? Além disso, que aí entra mais do que essa questão da Terra, mas entender a própria questão do universo, né? Como que se organiza, os astros, enfim, as estrelas, né? E algo assim extremamente interessante. E vocês vão ver que, infelizmente, né, o trabalho das filósofas ele não é tão documentado, mas nós temos algumas filósofas importantes, né? Eu queria, inclusive, sugerir para vocês, quem quiser, ao longo dessa disciplina, poderia ver filmes, né, assim, interessantes, tem filmes de filosofia, né, que poderiam nos ajudar também a resgatar esse contexto histórico. E eu sempre recomendo, tem um filme muito bonito, que conta a história da filósofa Hipátia, né, que viveu em Alexandria, que se chama Ágora, né? Ágora vem da praça grega, né? E é Agora, Ágora. E é um filme que vale a pena, um filme muito bonito, enfim, que é um pouco triste, que nos ajuda também a entender esse do período histórico que nós estamos tratando no módulo 1. E há outros, né? Há também alguns filmes mais antigos, quem gosta de clássicos, assim, né? Titãs, né? E é muito bonito, tem uma refilmagem agora, mais recente, e que tem mais efeitos, né, especiais, porque a versão anterior tem muitos defeitos, mas em contrapartida o Duelo de Titãs, a versão original,
o texto é muito bonito, né? Então vale a pena, e ela é contada, tem um mito, né? Que é então ali contado e, vale a pena pela qualidade do texto. Claro, as imagens, né, gente, tá? E não nos ajudam muito, né? Mas é interessante. E então nesse módulo 1 a gente vai refletir sobre a filosofia, o pensamento filosófico, como ele nasce, qual a sua importância e o contexto histórico, né? Então, assim, é bastante coisa, claro. A gente vai ver isso não é rapidamente. E isso eu queria dizer para vocês, né, que alguns talvez já tenham tido contato com a filosofia, em algum pode ser que outros não, né? Então isso a gente tem que também considerar, que há essa heterogeneidade da turma, mas eu espero que assim que ao final dessa disciplina, né, aqueles que conhecem a filosofia e gostam, né, que conhecem mais e gostem mais, e aqueles que não conhecem, né, que conheçam então e gostem, e que é algo assim, extremamente importante. Eu espero que vocês possam também aprofundar isso em outros momentos aí que são fundamentais. Já o módulo 2, pessoal, a gente vai sairmos desse histórico, né, dessa questão do contexto dos primeiros filósofos, e vamos avançar, sobretudo, na discussão da teoria do conhecimento, que é fundamental, né, a geografia. Bom, mas o que é uma ciência, afinal de contas, né? Bom, e aí vocês já estudaram sobre isso, método científico, não é? Mas o método científico existe uma série de pressupostos, um deles que é super importante, que é esse pressuposto filosófico que nós podemos aprender, né? E aí é interessante, quem aprende, né, é uma reflexão que nós devemos fazer. E aprende sobre o quê? Então aí surge essa relação entre objeto e observador, e não é uma relação tão simples. A gente pode achar que é simples, mas não é tão simples, não é? Então, como que a gente conhece o mundo, né? Então, bom, essa relação, nós observamos o mundo, né? Mas não é tão simples, por quê? Porque nós estamos nesse mundo, a gente também tem uma relação subjetiva com esse mundo, né? E nas humanas, por exemplo, há uma reflexão muito profunda sobre isso, né? Sobretudo porque o cientista social, por exemplo, ele tem que ter um certo cuidado, um certo afastamento do que a gente chama de preconceitos ou previsões da realidade, senão ele tende o seu estudo tende a ser direcionado, né, de uma forma errônea, de uma forma, inclusive, que pode ser ou negativa ou positiva em relação ao fenômeno, e não de uma forma mais neutra, complicada, né, porque a ideia de neutralidade ela não existe, ela é sempre relativa. O cientista que ele não tem uma reflexão filosófica, ele tende a ter uma relação sobre o objeto em epistemologia, né, como um filósofo importante chamado Gaston discutir sobre a questão da teoria do conhecimento. Nós vamos ler o Thomas Kuhn um filósofo britânico que estudou a questão das revoluções científicas e como o conhecimento. Então, nesse módulo 2, a gente vai fazer essa bem, e que também entra, pessoal, na nossa discussão da educação, porque a gente precisa entender que as escolas, não é? Professor, Qual nós atual já estamos como professores, elas... Oi, Luciano. Começou a travar o áudio para mim, eu não sei se é para todo mundo, mas para mim começou a travar. Eu não consegui, para mim não habilita o chat, por isso que eu estou tendo que falar no microfone. A câmera... O áudio para mim também tá ruim e não tem como habilitar também o chat. Eu vou tirar a câmera, Luciano, eu acho que vai melhorar. Isso. Depois do melhorou, Thomas pessoal, o Kuhn, áudio eu não agora? consegui entender nada. Pelo menos. Melhorou. Depois Mas do agora Thomas Kuhn, não deu para ouvir nada. Sim, melhorou o áudio agora. Melhorou? Tá. Eu vou deixar então aqui sem câmera, acho que melhora. A URGS, pessoal, ela tá para assinar com o Google, né? Google Meet, tá? Então, tão logo ela fizer isso, a gente vai migrar para lá, porque o
o MConf ele está com problemas, né, por causa do tráfego na universidade, e agora o Teams, que ele é bom, né, enfim, mas ainda tem probleminhas, né, tá? Então eu peço desculpa para vocês, assim que o Google for habilitado, a gente começa a utilizar o Google, que aí eu creio que não vai ocorrer como esse. Mas então eu dizia, né, que o Thomas Kuhn, então, ele foi um filósofo importante, talvez alguns de vocês conheçam ele, e foi um filósofo que trabalhou essa questão da teoria do conhecimento e tentou entender as revoluções científicas, sobretudo, né, como que um paradigma surge e se sobrepõe ao outro, que é o pouco que a gente estava falando, né? Durante muito tempo, se acreditou que a Terra era plana, não é? E, inclusive, filósofos, ou até, né, o que a gente pode falar de pré-cientistas, né? Ou depois até cientistas que entendiam que a Terra era plana. Mas depois surgem, não é, outras teorias que vão contestar, né? E aí tem histórias dramáticas, né? Tristes, né? O Bruno, que foi queimado, não é, em fogueira, não é, e outros que acabaram negando, né, para não serem mortos, enfim, não serem perseguidos. Mas é interessante perceber também que ao longo do tempo as teorias científicas elas são superadas, a gente pode dizer assim, né? É algo muito interessante, mas durante muito tempo essas teorias eram consideradas como verdade, né? Então também a gente vai problematizar essa ideia de verdade. O que é verdade, afinal de contas? Tá? Como que a gente então pode conceber verdade e entender esse processo de revoluções científicas, né, de transformação das ciências, e qual o papel que a escola tem, a educação, e no caso nós, os professores, nesse processo. Né? Então a gente vai ver, pessoal, que é extremamente importante esse nosso papel, né? Sobretudo nesse caso que a gente pode chamar de popularização da ciência, né? Porque se não há popularização da ciência, né, essa sociedade não entende ao que serve a ciência e também não entende que a ciência ela tem que estar a serviço de todos, né, ao bem-estar social, então aí nós temos um problema, porque a ciência ela acaba sendo apropriada por grupos, não é? E acaba tendo assim o poder transformador dela reduzido. Então, no terceiro módulo, gente, que é o nosso módulo final, né, nós vamos assim trazer uma discussão muito atual, que é essa questão que a gente está enfrentando fortemente, né, do que alguns autores têm chamado de uma era de pós-verdade, né? E então aí a fake news, por exemplo, e outras que vão estar interagindo, né? Então, de novo, nesse contexto de pós-verdade, de fake news, o papel da educação é extremamente importante, porque se não há educação, né, as pessoas são facilmente manipuladas, não é? Processo de construção de fake news, mesmo né, hoje há correntes enormes, né, gigantescas de ódio nas redes sociais, e muitas delas baseadas, não é, na construção de argumentos que os antigos gregos chamavam. Tá? Então a gente vai discutir um pouco também sobre a questão das falácias, não é? E na Grécia já havia essa questão, né? Na Grécia nós tínhamos, assim, entre os pensadores, nós tínhamos os filósofos, que seriam aqueles que buscam a verdade, que buscam construir argumentos, ideias com base em ideias, enfim, em fatos, não é? E nós temos aqueles os chamados sofistas, né? Que se ocupavam então de construir argumentos que até podiam ter uma certa solidez, mas eles caíam quando a gente então questionava, quando a gente, né? Então os sofistas se aproximavam às vezes, inclusive de dogmas, não é? Que na medida que alguém fosse questionar, muitos desses sofistas, inclusive, eram bons políticos, tá, gente? Então, não mudou muito, né? Tá? Não mudou muito aí alguns aspectos, né? Se a gente compara a Grécia antiga para o nosso contexto atual. Então, a parte final, esse módulo 3 da disciplina, vai discutir essa questão da pós-verdade e o papel da educação, né? E, inclusive, tem um trabalho final que vocês vão fazer, que a ideia é um vídeo ou uma animação, enfim, que vai justamente trazer essa reflexão que vocês vão fazer sobre qual o papel da educação, enfim, pode ser o ensino da geografia, né, ou da educação de forma geral, nesse contexto que nós estamos vivendo, chamado, né, que alguns pensadores têm chamado da era da pós-verdade. Né? E aí, com isso, nós tentamos tornar essa introdução ao pensamento filosófico algo mais prático, né, algo mais aplicado,
tentando mostrar assim a grande relevância que ela pode ter no nosso dia a dia. E aí, pessoal, então falando um pouco mais operacionalmente, né, como nós vamos funcionar, antes de entrar um pouco no nosso conteúdo. Então serão esses 3 módulos, tá? Como vai ser a avaliação? A avaliação, gente, ela tem esse percentual da participação, né, que vai ser computado pela participação nos chats, nos fóruns, né, e nas aulas também, né, gente, e entrega das tarefas, tá? Então isso é o percentual da nossa nota. Nós teremos depois uma prova, né, que é o questionário do Moodle, que ela vai ficar aberta durante 2 dias, né, para ser respondido, que vai contar também como avaliação, vai ser a nossa tarefa 01, tá? No final da disciplina temos a tarefa 02, que é essa produção desse vídeo, animação, né? E teremos um seminário final, que vai ser a avaliação final, né? Que vai ser um diálogo, né? Uma apresentação, né, sintética dessa produção que vocês vão fazer em grupo, né? O vídeo vai ser feito, a animação vai ser feita em grupo, tá? E aí, pessoal, então vejam que nós não teremos trabalhos escritos, né, tá, nessa disciplina, né, então será uma prova e depois essa animação ou esse vídeo que vocês vão produzir, e no final, então, esse seminário que é um seminário final de avaliação da disciplina, né. Teremos 2 fóruns, né, o fórum do módulo 1 e do módulo 2, tá, que eles também são ali um espaço para vocês tirarem dúvidas, né, para vocês fazerem colocações, então eu espero que vocês aproveitem, né, as tutoras estão à disposição, gente, né, nós contaremos também com 2 tutoras que vão nos acompanhar, e elas podem também se apresentar, se estiver funcionando a internet, se elas quiserem se apresentar, também podem se apresentar, mas eu creio que vocês já conhecem elas, né, gente? Conhecem já a Viviane, que já foi, né, tutora de vocês em outras disciplinas, ou também talvez esteja sendo, né, gente, em função dessa recuperação que a gente está fazendo. E também a Tássia, né, gente, que eu acho que vocês conhecem as duas já também, né, que são super qualificadas e vão estar nos acompanhando, tá? E, gente, né, quem já deu uma olhada no Moodle, então, o Moodle, ele tem, além dos textos, né, e aí eu mantive a lógica, né, eu acho que organiza bem melhor, né, de textos obrigatórios e textos opcionais, adicionais, tá? Então, cada módulo tem ali 2 textos obrigatórios, recomendados, né? Perdão. Depois alguns textos suplementares, e também, pessoal, sempre tem ali os vídeos, tá? Que eu acho que o vídeo ajuda muito, são documentários, né, documentários assim bem interessantes, tá, que vão já auxiliar vocês. Pessoal, agora eu abriria um pouco para dúvidas de vocês em relação a esse funcionamento da disciplina, se vocês olharam um pouco nosso programa, tem alguma questão? Quando a turma faz silêncio, né, gente? Eu acho que então tá tudo ok. Professor, eu tive olhando, o Renato que está falando, eu tive olhando ali no plano de ensino e cronograma, eu abri ali aquele documento nas informações da disciplina, e eu vi que deixasse lá embaixo uma sugestão de filmes, mas esses filmes, eles não estão disponibilizados aqui no Moodle, né? Não, Renato, infelizmente não, gente, porque não, esses né? aí, eles têm direitos autorais, né? Renato, a gente não consegue, tá? Tá, a onda antes que o mundo acabe. Gostaria, tá, mas a gente não tem isso. Tá. As melhores coisas do mundo, criança muda o negócio, história das coisas, tá. Esses filmes são
relevantes, né? No caso, são para fortalecer o nosso conhecimento aí, seria isso, né? Seria isso, Renato. Tá? Seria isso mesmo, né? Esse A Onda, pessoal, é um filme muito interessante, é um filme alemão, tá? Valeria a pena vocês verem, né? Sobretudo para o módulo 3, tá, Renato? Mas, infelizmente, a gente não tem direitos, né, deles, né? Então, são filmes... A Onda, eu acho que foi lançado há alguns anos, não faz tanto tempo, né? A Onda tem o de 2006 e o de 1980, professor, que é o mesmo tema. Isso. Só não sei qual deles que Isso. é daí que tá sendo... Luciano, aí é por vocês, gente. Às vezes eu gosto de ver o antigo, tá? E eu acho que a Onda eu não vi o antigo, tá, Luciano? Eu vi só esse de 2006, né? Mas o Duelo de Titãs, que eu mencionei pra vocês, tá? Eu tinha visto só o antigo, depois eu vi o novo, mas eu não gostei muito do novo, né? Eu achei que o texto é mais rico, tá? O antigo, né? E quem quiser, da a Ágora, né? Que é esse filme que tem a história da filósofa Hepátia. É muito bom, pessoal, também. Mas é um filme, uma produção cinematográfica, né? A gente não tem como disponibilizar, tá? Mas eu acho que não é difícil de encontrar, pessoal, também. Né? Eu acho que não é difícil, não. Tá? Se não todo, pelo menos partes, né? Ô, professor, Pois não, pode falar. esse que o senhor colocou ali entre os muros da escola é aquele filme francês, né, das crianças que são do subúrbio de Paris, lá, que tentam se enquadrar na França ali? É esse? Eu acho que não. Eu acho que não, gente. Peraí. Entre os muros. Sim, sim, exatamente. Exatamente. É aquele Isso mesmo. francês? Isso. Tá, esse, se o pessoal quiser, eu tenho salvo em pendrive, se o pessoal quiser, eu disponibilizo pra galera. A gente sempre coloca no final, né, gente, também sites, né, sugestões, tá, para vocês irem buscar, mas também sempre tem outras coisas. Se alguém quiser também sugestão de filme, né, gente, a gente pode ver. Tem muitas, quem tem TV a cabo também, né, gente? Tem muitos programas na Discovery Channel, também no Natural Geographic, no History Channel, né, que tratam do pensamento filosófico. Também um pouco a gente vai entrar na história da ciência, tá? Vamos falar um pouco de Galileu e outros cientistas. E aí, gente, seria interessante ver também, tá? Mas assim, ó, isso também depois a gente pode ver de acordo com o trabalho que vocês forem fazer, né? O vídeo, o documentário, né? Poderia ser, por exemplo, sobre um filósofo, né? Dado, né? Tá? Uma filósofa, né? O Galileu, por exemplo, a Hipátia, né? Aí vai ser a critério de vocês. Ou filósofos contemporâneos, né, gente? O Michel Foucault, por exemplo. Agora tem autores, né? Michel Louvi, tá? Então fica a critério de vocês, gente, também aí o que vocês vão escolher, tá? Tem muita coisa interessante, gente, né? E mesmo essa questão da pandemia, tem muitos filósofos que estão refletindo, não é, sobre... Tem um filósofo sul-coreano, gente, que eu não vou me lembrar o nome, mas se alguém me mandar uma mensagem, depois eu posso responder, que tem escrito muito sobre a pandemia, tá? E são textos bem interessantes, assim. Mas, gente, vamos aproveitar então o nosso tempo aqui para falar um pouquinho então do surgimento, tá? Da filosofia, não é? E é muito interessante, gente. Assim, é apaixonante, né? Quem gosta, né, de filosofia sabe disso, né? E eu tive eu tive a oportunidade de ir 2 vezes à Grécia, né? E assim tive na primeira vez eu fiquei bastante Oi, tempo, assim, né? Oi. oi, oi, prof. Desculpa atrapalhar. Na verdade, eu tentei antes desativar o modo do microfone e não consegui. Eu só estou com uma dúvida a respeito desse documentário. Eu não entendi direito. Eu que escolho o filósofo, é isso? Ou é o professor que vai dar o filósofo e a gente escolhe entre os que o professor determinar? Não, assim, Catiane, tem o trabalho final da disciplina, gente, tá? Ele vai ser a produção de um vídeo em grupo ou de uma animação,
tá? E fica a critério de vocês. Eu sei também que às vezes tem dificuldade técnica, né? Produzir o vídeo, tá? Embora lá no roteiro da tarefa, Catiane, já tem essa sugestão de tutorial, né? O que é a ideia, gente? Que vocês vão discutir o tema da educação e pós-verdade, tá? Mas assim, como que vocês vão discutir isso utilizando um filósofo ou outro, né? Uma matemática, tá? Aí a gente vai ter que, né? Vai ter que ir construindo aos poucos, tá? Ah, certo, entendi. Não, eu tinha entendido que era para fazer um documentário a respeito de algum filósofo sobre a educação. Era isso que eu tinha entendido. Não, gente, não. Vai ter, não, porque aí também ficaria, eu acho que é muito amplo, né, Catiane, tá? Então, já lá no roteiro da tarefa 2, já tem um direcionamento que seria essa discussão entre educação e pós-verdade, tá? Certo, entendi. Ah, e só para constatar, prof, o senhor estava falando ali, quando eu interrompi, que quem gosta da filosofia, eu gosto bastante, tá? Não é para puxar o saco nem coisa assim, mas eu já tive filosofia para o direito na faculdade de direito, e foi nessa época que eu aprendi a gostar da filosofia, então eu gosto muito. Que bom, Catiane, fico super feliz, né? Alguns me escreveram também, que tinham ficado felizes com a disciplina, e eu peço que vocês me ajudem, gente, aqui, tá? Quem já teve filosofia também, né? Tá? Que participem aí, né? A turma de vocês é super participativa, né? Participação qualificada, tá? Com certeza, né? A gente... Porque há muitas formas, né, de ver, pessoal, né? Eu particularmente, quando eu estava na situação de vocês, né, lá fazendo a primeira licenciatura, primeiro curso de graduação, meu primeiro contato com a filosofia não foi muito bom, tá, gente? Não foi muito bom, né? Enfim, claro que a gente sempre aproveita todas as experiências, né, as boas e ruins, mas ela não foi muito boa porque o professor, ele seria uma disciplina de introdução à filosofia, e o professor decidiu tratar um tema assim que era muito específico, que é a questão da metafísica, né? E então ele começou, enfim, ele era especialista nisso, né? E ele optou por fazer essa introdução. Mas para nós pareceu muito abstrato, né? Assim, a gente está começando a estudar, né? E recém saído da escola, então. Mas depois eu me curei, né, pessoal, dessa má experiência, e sempre que eu posso, assim, eu né, busco assim aprender, estudar mais filosofia, e porque realmente nos auxilia muito, né? No caso, quanto professor, mas também quanto cientista, pesquisador. Porque se a gente não domina, não é, os pressupostos da epistemologia, né, ou mesmo a teoria do conhecimento que a gente está trabalhando, gente, aí a gente tem problemas, né? Então, no caso de vocês, por exemplo, né, se a gente não trabalhar com o Harvey, né, o David Harvey, que é um autor importante, e não entender quais são os fundamentos filosóficos, né, afinal de contas, da teoria dele, bom, a gente tem problema, gente, né? Dou um outro exemplo para vocês, o Marx, né, que é muito utilizado, né, o Karl Marx, né? Se a gente não entende os fundamentos filosóficos da teoria do Marx, né, a gente está em apuros, pessoal, né, porque a gente é assim é um uso inconsciente que a gente faz, tá? De repente, um outro autor podia nos atender muito melhor que o Marx, né, e de repente a gente não está percebendo isso porque a gente não domina, né, não tem esse domínio filosófico também do autor, né, da sua teoria, tá? E então eu espero que realmente ajude vocês, pessoal, né? Tem uma outra disciplina que geralmente consta dos cursos de licenciatura, que se chama Filosofia da Educação, que aí é um pouco que a gente vai fazer também, mas quando né, o nome da disciplina é esse, então toda a ênfase se dá, e tem um campo muito importante, pessoal, inclusive de produção de conhecimento, né, chamado Filosofia da Educação. Aqui na Faculdade de Educação, onde eu dou aula, tem muitos colegas, né, filósofos que são especialistas, né, e então também é um campo que vocês podem encontrar literatura riquíssima sobre isso, e há também eventos, né, sobre filosofia da educação, só que aí já é uma discussão um pouco mais especializada, pessoal, né? Nós faremos aqui uma outra, assim, abordagem também, né, passando por essa introdução à filosofia, né? Então, que geralmente a gente não vê isso quando é só filosofia da educação, né? Mas que é super importante também essa disciplina, porque aborda assim questões que a gente encontra no nosso cotidiano, né, do professor. Todo o texto, por exemplo, pessoal, se a gente fosse analisar a nossa LDB, né, que norteia o nosso trabalho, a LDB ela tem N ali pressupostos filosóficos, né, epistemológicos, filosóficos, políticos, né,
E cada artigo, na verdade, da LDB, quando ela fala em jovens, né, estudantes, enfim, né, ou mesmo em educação, qual é o conceito de educação que ela está, né? Qual é a base desse conceito de educação? Bom, isso nos remeteria à filosofia, né? E a esse conceito de educação, né? Enfim, então, assim, é extremamente interessante, né, essa disciplina, eu espero que vocês gostem. Tem duas perguntas, gente, da Daniela e do Luciano, que levantaram a mãozinha, se quiserem falar. Professor, me ouve? Te ouço, sim. Uhum. Na questão da filosofia da educação, parece às vezes meio fora de contexto na geografia, mas em questão de concurso público também, e na docência em si, a filosofia entra muito, né? Então, às vezes agora passa despercebido na gente estudar agora, se comparar da filosofia com a geografia em si, né? Mas, assim, cai muito em concurso público para professor de geografia e em outras áreas da filosofia da educação também cai muito, né? Os filósofos, os teóricos. O Marx, então, nem se fala. Não, exato, Daniela, né? E a filosofia da educação, gente, assim como a sociologia da educação, elas são muito próximas, né? Tanto que, assim, o Marx, ele aparece nas duas, né, gente? Tanto na sociologia da educação, quanto na filosofia. Inclusive, na filosofia, Daniela, da educação, eu diria que o Marx, né? E essa vertente marxista, crítica, é muito mais forte, tá? E depois tem outros autores também, que são o Habermas, por exemplo, né? Que é um autor alemão também, um filósofo alemão, sociólogo, né? Ele tem a teoria da comunicação e ele é muito utilizado na filosofia da educação, tá? Na teoria crítica, né? A teoria crítica, ela é muito forte, gente, né? Luciano, tu queres falar? Tá com a mão levantada? Sim. E com certeza, né? Pode falar. Tá. Pode concluir, professor, antes. Não, eu só quero dizer em relação aos concursos, né, Daniela, com certeza, tá, gente, essa questão, assim, filosófica, né, ela aparece muito, tá, até a referências aos autores mesmo, né, que a gente já viu e vai ver, né, tá, então é super importante, né, para além do nosso cotidiano de professor, mas também em concursos isso aparece, gente, né. O Paulo Freire também, né, que é um pensador importante da educação, a gente entender a filosofia, né, esses autores é importante, porque o Freire, ele utilizou muito desses autores, né, do Marx, mesmo também, se a gente pensar, gente, depois a gente vai falar sobre isso, né, mas o método freiriano, né, ele tem muito a ver, assim, com o método criado pelo Platão também, né, quando o Platão, ele funda a primeira academia, né, e depois eu quero falar um pouco para vocês disso, né, então a ideia de que os jovens, né, refletissem sobre o mundo, né, pensassem de que o mundo, né, o cotidiano deveria se tornar então a ponte, né, para uma reflexão mais profunda. E então muitos autores, entre eles o Freire, também se basearam, não é, nos autores gregos e depois no Marx e outros tantos, tá? Luciano, pode falar. Tá, vamos lá. O autor sul-coreano é o Byung-Chul Han. Isso, muito bem. Ele tem um livro muito famoso que é A Sociedade do Cansaço. Eu já ouvi falar que é uma das melhores leituras da nossa sociedade atual, né? Desse contexto de redes sociais, tá? Eu não li ainda, mas pelo que eu ouvi falar, tem raízes profundamente marxistas também no pensamento dele. Luciano, genial, obrigado por ter trazido aqui o nome dele, viu? Tem que ler, Luciano. Só que vamos ler esse livro. Sim, e é bem fininho, eu já até baixei ele no Kindle ali, mas ainda não comecei ainda, porque tem coisas na frente. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Tem um conceito que ele vem da filosofia e que ele está sempre presente nas disciplinas ali da educação, e todas as explicações que eu vi sobre essa palavra, sobre esse conceito, elas são um tanto quanto abstratas. Eu acho que nessa disciplina é
é um momento para me esclarecer, pelo menos para mim, sobre esse conceito, que é o da epistemologia. Professor, o que é epistemologia, pelo amor de Deus? Ô, Luciano, eu achei, primeiro, obrigado por ter trazido o nome do filósofo, né? E esse livro é muito interessante, tá, Luciano? Vale a pena ler, tá? Quem tiver um tempinho aí, pessoal, ele é curtinho, como o Luciano disse, vale a pena ler, né? Mas eu pensei, Luciano, que tu ia me perguntar sobre o conceito de paideia, tá, pessoal? É P-A-I-D-E-I-A, paideia, né? Porque a paideia seria esse sistema grego, né, de educação, tá? Baseado na formação ética. Mas em relação à epistemologia, né, não se preocupa, Luciano, não é que é tranquilo, pessoal, né? Mais ou menos, né? Mas vamos começar assim, ó. Episteme vem de conhecimento, né? Logia de estudo do conhecimento, tá? Então a epistemologia, Luciano, assim, ela é um pouco assim, ou tu domina ela ou ela te devora, né? Brincando, né, gente, com, com aquele mito da esfinge, tá? Ou tu decifra-me, né? Ou te devoro, né? Mas assim, o sentido literal dela é isso, tá, Luciano? É a teoria do conhecimento, ou seja, como que o homem conhece, né? Como é possível conhecer algo, tá? Como o conhecimento surge, como o conhecimento se desenvolve, tá? Então a gente tem uma discussão assim mais filosófica sobre a epistemologia, né? Que aí entra nessa questão da teoria do conhecimento e aí começa com questões bem básicas. É possível conhecer? O que pode ser conhecido? Quem conhece? Né? O que é verdade? E depois vem uma discussão, inclusive, que é sociológica, né? Que é essa questão de como o homem conhece, né? Porque, bom, como que o homem conhecia na Grécia é diferente de como o homem conhece hoje, né? Claro que alguns aspectos cognitivos, enfim, são os mesmos, mas, por outro lado, é incomparável hoje a forma como a gente produz conhecimento, vamos imaginar a ciência moderna, né, contemporânea, em rede, com o uso de alta tecnologia, tecnologia da informação. Então, assim, é incomparável, né, esse momento que nós estamos vivendo. Então, a epistemologia também ela seria esse estudo das formas de como o homem conhece hoje, né, como ele produz conhecimento, como a gente tem esse processo, né, que o Kuhn, por exemplo, ele estudou, né, o Thomas Kuhn, outros autores como o Popper, né, gente? O Popper, que foi um autor super importante, que ele buscou em fundamentar, porque vocês lembram do Augusto Comte, né, gente? Que nós falamos um pouquinho dele, né? O Augusto Comte, fundador do positivismo, né? O positivismo, gente, é super importante, né? Ele surge na esteira do iluminismo, mas eu não quero assustar vocês, gente, com muita coisa hoje, tá? Mas é extremamente importante porque o positivismo, gente, ele tinha essa ideia de que a gente podia conhecer o mundo. Mais do que isso, que nós podíamos conhecer o mundo e conhecendo o mundo a gente podia intervir sobre o mundo e transformar o mundo, tá? Depois o positivismo ele é muito questionado, né, gente? Inclusive o Popper ele vai buscar construir o que se chamou de positivismo lógico, tá? Mas não se assustem com o nome. Depois a gente vai ver isso também, né? Senão eu posso recomendar obras sobre isso, né? Mas a epistemologia, gente, seria justamente essa discussão, né? Como o homem conhece, o que pode ser conhecido, quais são os limites do que pode ser conhecido, tá? Então a epistemologia é isso, né? É esse estudo do conhecimento. Márcia, tu queres estar com a mãozinha levantada? Pode falar. Eu não tô te ouvindo, Márcia, aqui. Senão depois tu tenta de novo, tá, Márcia? Mas aí, gente, então, tentando, né, hoje fazer uma introdução a essa história, né, da Grécia, é muito interessante, gente, porque então eu dizia, né, consegui inclusive 2 vezes, né, Atenas. Na primeira vez fiquei bastante tempo, fiquei mais uns quase 20 dias, né, em Atenas, visitando museus, conhecendo universidades, também visitando sítios arqueológicos, né, e foi muito interessante. Conheci o Platão, gente, ele funda, né, a primeira academia, né, e para nós é super importante essa história. E o que era academia? Academia era um lugar onde se aprendia, né, se aprendia
a refletir sobre ética, sobre política, né, também a questão do corpo, da estética, do cuidado com o corpo, dos esportes. E a esse local, né, o Platão chamou de academia, gente, né? E aí é curioso, assim, que onde ele tirou essa palavra academia, veio de um herói grego chamado Academos, né? E o Platão, ele nomeou essa sua, né, essa sua escola de academia em homenagem a esse herói grego. E até hoje, né, uma academia é extremamente importante para a gente, né? E quem for a Atenas conhecer, né, o provável sítio onde teve uma das primeiras academias, então fundada pelo Platão, gente, né? E muito interessante, né? Além de emocionante pela gente poder ver a história, enfim, ali, né? Tá muito próximo da história. E então, né? Algo importante que o Platão defendia é uma ideia de que o homem, assim, ele não nasce pronto, né? Digamos assim, ele precisa desenvolver, né, habilidades, ele precisa desenvolver essa capacidade de observar o mundo para entender esse mundo no qual ele vive, né? Então, assim, algo extremamente importante que né, o Platão e outros, então, filósofos que vão criar academias, que vão criar, né, essas escolas, vão desenvolver. Nessa ideia também que o homem pode, digamos assim, aprender, que o homem pode ter uma visão mais ampla, né, sobre si, sobre o mundo, sobre a sociedade, né? E não é à toa também se a gente com Sócrates, não é como Aristóteles, nesse trio que é hoje, né, considerado de maior relevância na história do pensamento filosófico ocidental. E é importante, gente, né? E mais do que isso, assim, se a gente analisa a vida do Sócrates, né, que vocês devem conhecer um pouco, senão vale a pena ler sobre isso, né? Mas o Sócrates tem frases, né? Infelizmente ele não deixou escritos, né? Depois são os seus discípulos, né, que acabam tentando sistematizar falas, né, que teriam sido ditas então pelo Sócrates, né? Mas assim tem frases que são ainda hoje, né? O que me chama muito a atenção né? Essa frase: eu sei que nada sei. Então alguém que olha essa frase pensa, bom, né? O que quer dizer isso? A pessoa ignorante, essa pessoa, ela sabe do seu limite, né? O processo de conhecer, ele nos impõe a todos nós, né? Então, ou seja, mesmo que a gente tenha os melhores instrumentos científicos hoje, não é, as melhores, a gente nunca vai chegar, sabemos tudo. A gente vê o caso dos iluministas, né? Os iluministas, o Diderot, quando ele propõe a enciclopédia, lembram, né? Qual que era a ideia da enciclopédia? O conhecimento do mundo estivesse ali, né? E infelizmente não conseguiram, claro, produzir muito conhecimento, mas não conseguiram todo o conhecimento do mundo. Não é possível, né? Sei que alguém prove o contrário, mas muito possivelmente não é possível, em função das limitações que nós mesmos, né, temos enquanto seres humanos. E o mais curioso, quem conhece, gente, a vida do Sócrates, né, sabe que o Sócrates, então, que era, né, principalmente preocupado com essa questão do conhecimento, de que, né, seus alunos, né, refletissem sobre o mundo, não aceitassem, né, dogmas, não aceitassem posições da sociedade, ele acaba sendo condenado à morte, né? É muito interessante, gente. E acho que era democrática, inclusive, com limites, né? Escravos não votavam, mulheres não votavam, né? Mas uma sociedade democrática condena, né, o Sócrates à morte, né? E acusado de sedução, né, de jovens, né? Algo assim muito, né, muito grave, né? Enfim, mais do que isso, né? Como se fosse um processo de alienação de jovens, né? De desvio, né, de jovens em função de ensinar filosofia. E então é chocante, né, o desfecho dessa história, que quem sabe
né, mas ele acaba sendo condenado e a pena dele é pena de morte, né, por envenenamento. Ele toma um veneno, né, e acaba, então, morrendo, né. Então, a gente pode dizer, eu sempre gosto de dizer isso para os alunos, possivelmente uma sociedade democrática, né, enfim, como a grega, acabou condenando à morte um dos maiores pensadores, né, humanos que já viveu, né. Então, por outro lado, isso assim nos acalenta um pouco nesses tempos que vivemos, aonde, né, aqueles que defendem ou que advogam, né, em nome da razão, em nome da ciência, são às vezes, né, perseguidos, são estigmatizados, não é? Ou até mesmo, né, vejam toda essa censura que houve, que se tentou fazer, na verdade, sobre os professores, que os professores não pudessem, não é, por exemplo, incentivar o pensamento crítico nos estudantes. Vocês devem ter lembrado, né, que tentou se aprovar essa lei chamada Escola Sem Partido, né, que nada mais era do que uma mordaça tentando calar os professores, né, que os professores não poderiam mais ensinar, enfim, né, pensamento crítico aos estudantes. E não que nós não tenhamos problemas, né, pessoal, mas não é dessa forma que a gente resolve as coisas, né. Chegou-se absurdos, por exemplo, de propor que as aulas seriam todas filmadas, né, ou que um processo que os próprios pais fiscalizariam as aulas, né. Então, como se um pai de aluno pudesse opinar, digamos assim, sobre a questão de conhecimento, né. E então, voltando àquela questão de novo, não é da Terra, né, plana, né, e como se, né, o pai mesmo pudesse ter uma última opinião sobre a opinião do geógrafo, né, gente, do cientista, né, sobre algo que é eminentemente científico, né, técnico, né, factual, não tem a ver com opiniões, né, gente. Mas essa história, quem gostou, quem não conhecia, vale a pena ir atrás, gente, então, da história do Sócrates, né. E depois também a gente vai ler, tem ainda sobre Platão, tem essa alegoria da caverna, né, que ela é leitura, acho que nós vamos ler lá no bloco 3, mas quem ficou curioso, vale a pena ler, né, gente? E quem não viu é muito chocante, assim, né, essa reflexão da alegoria, mas que ela é muito contemporânea também, né, contemporânea. Eu não vou contar, não vou adiantar aí, mas quem quiser também já pode olhar, o texto está lá disponível, né. E é interessante, né, gente, assim, eu acho que já falei isso para vocês, é curioso, né, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos a Grécia e, né, no Mediterrâneo, incentivo à reflexão, leitura, claro que não de toda a população, tá, pessoal, é extremamente elitista, né, mas a gente tinha muito em outro espaço, mas não tão distante, né, Esparta, né, que eram cidades-estado, né, poderosas, né. E se a gente vai olhar, gente, a questão de Esparta, né, a ênfase era no contrário, né, nada de reflexão, nada de educação, era educação para a guerra, se é que existe, não, era treinamento para a guerra, né, gente. E assim, viram como é curioso, né, como que pode, no mesmo contexto, assim, né, no mesmo período histórico, né, mas a gente tem uma sociedade que valorizava essa reflexão filosófica e que, como a gente falou, não é pensadores, enfim, tão importantes e relevantes, e de outro lado, né, não tão distante, uma outra sociedade que privilegiava o conflito, a guerra, não é? E literalmente, já falei isso para vocês, literalmente, né, incentivava né, o treinamento para a guerra, né, inclusive de adolescentes, né, de crianças. Tá? Então, é algo assim interessante, né? E a escravidão, né, gente, era corrente na Grécia. Às vezes a gente estuda a Grécia, inclusive pela questão política, né, como se a democracia grega né, fosse impecável. Ela é muito importante, ela deixou assim, né, enquanto pensamento, a ideia de igualdade, a ideia de que a cidadania discutir a política, que ela não deve ser apenas, não é objeto de discussão de uma minoria, de uma elite, ou de uma plutocracia, né, que seria esse o caso. Mas, por outro lado, vejam bem, né, mulheres não votavam, né, não participavam das discussões públicas, mesma coisa escravos, né, e apenas homens, né, e homens proprietários. Então por isso que a Grécia não deixa de ser, gente, pelas suas contradições também, extremamente paradigmática para que a gente possa conhecer a nossa sociedade
contemporânea, e entender o quão profundo, não é, essas contradições ainda habitam em nós, né? Em termos mesmo das ciências, né? E em relação a esse pensamento luminista, só para a gente fechar essa introdução, depois eu vou abrir a palavra para vocês, a ideia desse projeto luminista que não foi concluído, né, gente? Algumas ideias importantes, como o acesso universal à educação, ao conhecimento, à informação, né? Nós ainda estamos caminhando, né, gente? Tá? Mas estamos longe disso, infelizmente, né? E estamos aí pagando um preço alto, né? Por isso. Mas é por aqui, pessoal, hoje, por essa nossa introdução, né? Queria ouvir um pouquinho, acho que tem o Renato e o Luciano com a mão levantando aqui. Fiquem à vontade, hein? Eu já eu seria em cima daquilo que tu falou antes ali. Eu estava lendo ontem saiu publicado ali nos portais aqui a vida em Vênus, né? Vida no planeta Vênus, a fosfina e aquela substância tóxica e mal cheirosa, né? Que circula lá nas nuvens lá de Vênus. E aí eu dei uma filosofada lá, eu estava no meu trabalho olhando no intervalo, e dei uma filosofada ontem lá, né, a origem de tudo, né, de tudo isso, vem bem ao encontro desse que nós estamos agora aqui. Eu tô rindo aqui porque eu dei uma viajada muito legal ontem, todo mundo ficou me olhando assim, eu digo, pô, mas peraí, eu acho que eu estou viajando agora aqui também, mas, né, de onde a gente veio para onde a gente vai, né, esse universo tão enorme aí, enfim, e aí tu falou sobre os cientistas, né, que são ridicularizados muitas vezes, né, e, enfim, era isso que eu tinha levantado a mão, só esse complemento que eu quero fazer, tá? Renato, a ideia é essa, tá, pessoal? Aqui a ideia agora é a gente viajar mesmo, a gente sair da caixa, né? Romper com a caixa, tá? Porque o processo de construção do conhecimento, Renato, né, dos cientistas, ele sempre é, pessoal, um primeiro momento de sintetizar, né, o que foi produzido, mas o segundo momento é de ruptura, tá? É romper com o senso comum, inclusive, né? Inclusive o senso comum dos cientistas, né? E é isso que o Kuhn, por exemplo, ele tratou. Não é como que a ciência avança, ele vai mostrar, olha, por evoluções, né? Então, durante muito tempo, a gente, por exemplo, o Newton, né, paradigma newtoniano, ele imperou, né? Nós não aprendemos Newton até hoje, né, tá? Mas o Einstein vem, gente, Einstein vai mostrar que muitas, inclusive, fórmulas do Newton que funcionam, né, gente? Funcionam entre aspas, tá? Elas não se, diante da teoria da relatividade, por exemplo, elas não se confirmavam, né? Havia problemas, tá? E então é isso mesmo, Luciano. A filosofia tem esse papel, gente, de deixar mesmo os nossos pressupostos, tá? Pressupostos empíricos, né? Isso é super importante. E essa questão da vida é super interessante, né, Luciano e Renato, né? É muito interessante e, sobretudo, não se vê, né? Então, uma incógnita, né? Mas muito possivelmente a gente está cercado de vida e a gente não enxerga, né? Agora já é consenso, né? Mas parte do universo ela é formada por uma energia chamada matéria escura, né? Então a maior parte da gente não vê, né? E é interessante, na verdade, os olhos, a gente poderia pensar assim, né? Eles são mais, digamos assim, porque quando a gente vê algo, a gente deixa de ver muito mais coisas, tá? Então, poderia ficar como um problema para a gente construir, não? O que vemos e, ao vermos, o que deixamos de ver, né? Luciano? Tá, só para finalizar, então, quer dizer, da minha parte, né, professor? A respeito daquele primeiro vídeo, quem é aquele professor que faz aquela fala ali? O Paulo César. Eu olhei, ele tem alguns outros vídeos e bem interessantes também a respeito de filosofia.
E, inclusive, um ponto que chama atenção é que ele coloca, né, uma figura histórica ali bem conhecida, que é Jesus Cristo, né, que em geral rivaliza até com quando se fala em Jesus Cristo, em geral está se rivalizando as ideias dele, do contexto e da Bíblia, com o da ciência, mas ele chega e ele introduz dentro da filosofia. Ele coloca o papel que o pensamento de Jesus Cristo tem para a filosofia ocidental, né? Isso eu achei muito interessante. Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi acerca de filosofia até hoje. Que bom, Luciano. E, Luciano, essa relação é mais profunda do que a gente pensa, gente. Pelo seguinte, ó. Pensem assim, gente, né? Os filósofos gregos escreviam em grego, né? Tá? Mas também tinham filósofos egípcios, né? Tinham filósofos mesmo do Oriente, né? E tinham contato mesmo naquele período. Alexandria, né? Lembra da grande biblioteca de Alexandria que pegou fogo, né? O que acontece, gente? Quando há a queda do Império Romano, né? Lembram disso também, né? O que acontece? Se perdem muitos textos, gente, né? Que haviam sido traduzidos para o latim, tá? E o que ocorre, né? São imagens, são destruídos, né? E aí, assim, ó, o que acontece? Alguns filósofos, né, que não eram filósofos, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que vocês conhecem, né? Que eram religiosos, né? Escolásticos, cristãos, né? E são esses, são justamente eles que vão pegar os textos, gente, esses textos em grego, não é? Enfim, e vão traduzir, tá? Para o Ocidente, né? Então, assim, Luciano, tem duas influências super importantes, né, do cristianismo, né? Uma nessa processo de tradução, porque é óbvio, né, que quando ocorre essa tradução, isso né, é muito interessante, tem a ver com semântica, mas tem a ver também com hermenêutica, né? Hermenêutica, que é a interpretação de significados, sentidos do texto, né, e da realidade. Então, claro que o viés cristão aí vem forte, né? Tanto que algumas traduções que foram feitas do árabe. Então, essa origem, né? Por exemplo, Platão tem uma origem, né? O Ocidente tem uma outra origem que é Platão árabe e traduzido recentemente, né? Para o inglês, enfim, e aí há diferenças substanciais, né? Mas aí, claro, que tem uma influência da cultura nisso, no caso, o cristianismo. Mas além disso, né, o São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, entre outros, assim, fosse na constituição do pensamento filosófico, né? A gente vai ver isso um pouquinho, infelizmente rápido, né? A gente não tem tanto tempo. Mas tem muitos estudos também, tem muitas publicações sobre essa questão da influência cristã no pensamento filosófico. E esse primeiro vídeo, Luciano, esse professor, ele era do Rio de Janeiro, tá? Eu me lembro agora qual instituição, né? Acho que é o ERJ, posso estar enganado, tá? E eu escolhi ele porque eu acho que é interessante por isso, né? Ele busca essa relação, assim, e sobretudo para o introdutório, né? Com o cristianismo. Tá? Mas é assim a discutir, né? Que bom que tu gostou. Cara, falar? Oi, prof. Pode falar, te ouvimos. Ah, tá. Não, só para lembrar, sim, que hoje é o Dia Internacional da Democracia. Olha só, eu não sabia, gente. Que bom, então. Pois é. E infelizmente, né, gente, saiu um relatório essa semana, né, mostrando um retrocesso, né, em vários países do mundo, né? Tá? Então temos um processo de retrocesso e preocupante, né? E nunca é importante assim essa reflexão que a gente vai fazer, né, sobre democracia, conhecimento, né, pós-verdade, tá? A gente está com a mãozinha levantada. Só para complementar a democracia essa que só para complementar a democracia essa que Platão rechaçava, né? E com argumentos muito bons. Muito bom. O rei filósofo, né? Verdade.
É que Platão era Com discípulo certeza, gente. Por de isso, Sócrates, né? e tu vê, né? E mesmo assim discordavam, né, gente? Né? Interessante, né? O discípulo viu o Sócrates ser assassinado, né, ser condenado à morte, então é lógico que a revolta foi automática, né? Não aceitaria. Mas o professor Leandro, não sei se é a minha vez, eu poderia fazer um questionamento aqui Sim, pode falar, Jorge. Tem a Catiane, está com a mão levantada, o Thiago, o Flávio. Pode falar. Tá. A gente viu aí, principalmente no vídeo, que lá na origem lá só tinha 3 povos que utilizavam da filosofia, né? O chinês, o indiano e o grego, né? E que procuravam, no início, responder às grandes perguntas, né? Através da religião e da arte. Mas depois, na sequência, veio, né, as formas diferentes de verificar a arte por meio da intuição, a religião na representação, a filosofia por meio do discurso conceitual. Aí dentro da filosofia tem aquelas fases, pré-socrática, socrática, filosofia, sistema, helenismo, e depois o autor considerou também o cristianismo, a importância do cristianismo. E daí que veio um questionamento. Na religião começou a verificar da forma racional a explicação, né? Segundo Tales de Mileto, a tornar Deus como se fosse a coisa absoluta. De que forma foi esse convencimento porque Deus sabe-se invisível. Como é que ele foi convencer a ele, filósofo, e ao povo da época, digamos assim, essa filosofia do absolutismo através de Deus, do cristianismo? É bem interessante, né, Jorge, a sua pergunta, né? Foi bem complicado. Sim. Não, o Foucault, por exemplo, tá, Jorge? O Michel Foucault, aquele filósofo, né, contemporâneo que já morreu, francês, né? Ele, toda a carreira dele foi tentar entender a relação entre o saber e o poder, né, Jorge? Então, eu te diria isso, né? Mas assim, gente, em relação a essa questão do cristianismo, da filosofia, tá? Não vai ser a ênfase na nossa disciplina aqui, né? Tá? Porque a gente não tem tempo também, né? Mas eu queria dizer para vocês assim, ó, mesmo dentro do cristianismo, tá? Nós temos por exemplo, tem a teologia, né? Tá? Mas mesmo dentro de uma religião, a gente pode ter um espaço de discussão filosófica que não necessariamente ela, digamos assim, ela é dogmática, tá? A gente tem, por exemplo, a metafísica, né? Dentro de uma religião ou de outra, mas a gente pode ter uma parte filosófica, né? Inclusive o movimento ecumênico, né? Que existe, ele tenta fazer esse diálogo entre, você conhece a lei de ouro, né? A lei de ouro, não faça o outro que você não quer que, né? Faça a si mesmo, né? E ela tem uma raiz assim filosófico, ético, né? Moral em várias religiões, tá? E então é interessante assim, né? Essa relação que a gente pode fazer. Mas assim, ó, Jorge, para entender isso, né? Essa questão entre o saber e o poder, gente. Né? Então, o absolutismo, a justificativa do absolutismo, né? Tem que se buscar até uma justificativa filosófica, né? Porque não tinha, pensando no Max Weber, né, gente? Apenas o uso da força não funcionava mais para manter o soberano no poder, né? Até porque o exército tinha que invadir o outro país, né, gente? Então, como é que tu mantinha o povo, né, o soberano no país sem o povo matar, né, o soberano? Então, tu tinha que fazer essa construção toda, né? Então, a teoria do direito divino, que é uma teoria, gente, é isso mesmo, a teoria do direito divino, atende os aspectos religiosos, mas também filosóficos aí embutidos, tá? E sempre gente, né? Mesmo o ateísmo, pessoal, mesmo o ateísmo, né, que pode dizer, não, Leandro, mas o ateísmo ele não tem uma vertente religiosa. A priori não, pessoal, a princípio não, mas me vejam bem, concordo comigo que o ateísmo por si só já tem uma série de pré-noções embutidas, né? Ou até definições sobre o cosmos, né? Sobre a origem da vida, enfim, né? Enfim, mas assim, gente, né? Dessa questão da relação entre o cristianismo e a filosofia, gente, nós vamos passar rapidamente, a gente vai ver um pouco ali, alguns textos falam dessa história, né? Que é importante entender o papel do São Tomás de Aquino, né? Também poderia se pensar qual foi o papel do Martinho Lutero, gente. Então, o Martinho Lutero é muito importante nessa história, porque o Martinho Lutero era um religioso, né, alemão,
ele um filósofo também, tanto que ele publica as teses, gente, né? As teses, lembra as teses do Martinho Lutero, gente, elas eram ao mesmo tempo filosóficos, metafísicos, né, religiosos, né? Professor? Oi, consegue me ouvir? Pode falar. Sim. Professor, assim, ó, eu estava ouvindo o colega entrou nessa parte do cristianismo, né? Eu não queria só assim comentar. Eu faço parte da Rosa Cruz e dentro da Rosa Cruz, a Rosa Cruz é uma escola esotérica que existe desde a época dos antigos egípcios, muito antes de Cristo. E a gente estuda muito essa relação da ciência com a religião. Então, é como se uma coisa não fugisse da outra, entende? Dentro da filosofia da Rosa Cruz, a gente é obrigado, né, a estudar a física quântica. E a física quântica é um ramo da física, se algum colega não sabe, é o ramo da física que estuda as partículas, aquilo que é pequeno. E dentro da Rosa Cruz, o que eles ensinam para a gente, a Rosa Cruz tem uma universidade particular, que é a URSI, a Universidade Rosa Cruz Internacional, e o que eles ensinam para a gente é o seguinte, que a Bíblia, ela é o primeiro manual de física quântica escrito pela humanidade, né? Então, assim, baseado nessa parte do cristianismo, das parábolas de Jesus e tudo mais, tudo que está escrito é um manual de física quântica desenvolvido por parábolas, porque por causa do entendimento das pessoas da época, né? E aí, falando assim, a respeito dessa parte que a igreja mandava, né? Que existia, essa parte a gente estuda muito também, que a parte do direito canônico, né? Que até São Tomás de Aquino, ele tinha aquilo que eles chamavam de escolástica, né? Que era que a base de toda a sociedade, da organização da sociedade, era a criação do direito canônico, que era onde a Igreja Católica que mandava, né? E por volta do século XII, mais ou menos, né? Tinha uma mistura entre igreja, o Estado, a igreja e as normas. E dentro dessa parte de estudo também da física quântica, linkado com a filosofia, tem a parte que a igreja sempre instituiu e estipulou, na verdade, normas para a organização social, porque se o homem tivesse o direito de fazer e ter tudo o que ele quisesse, isso poderia gerar um estado de segurança e virar anarquia. Então, para evitar isso, foi que a própria igreja começou a impor as regras, né? Por isso que o cristianismo é muito forte, porque sempre a igreja foi a primeira a tomar partido. Eu até não sei se tem muito a ver com o que o colega estava falando sobre o cristianismo, mas é só para ter uma ideia que dentro da Rosa Cruz a gente tem esse tipo de estudo, dentro da URSI a gente tem esse tipo de estudo, inclusive com alguns tratados ainda da época da Biblioteca de Alexandria, coisas que só a Rosa Cruz tem, que estavam na Biblioteca de Alexandria e não estão mais, porque estão com a Rosa Cruz. A princípio era só a critério de curiosidade mesmo. Obrigado, Tchene. Essa história, gente, do cristianismo, e a gente tem que pensar o seguinte, né? Os primeiros cristãos, gente, eles eram considerados pelo Império Romano como um grupo radical, né? E lembram que depois o Império Romano ele acaba encampando, não é, o cristianismo como uma religião de Estado, né? E então, enfim, é um processo assim, histórico bem longo, né? Bem complexo para a gente entender. Como a Katia falou também, essa função da escolástica, gente, foi muito importante. E aí um outro filme para vocês verem, que vocês já devem ter visto, né, gente?
que é bem famoso, e acho que agora até tem uma série, uma refilmagem que foi feita, mas o legal é ler primeiro o livro, né? A Rosa, agora me escapou. Ajuda, Rosa. O Nome da Povo, né? Rosa. O Nome da O Rosa. Nome da Rosa Rosa. do Povo é um outro. Isso. Rosa do Povo é uma música, é O Nome da Rosa. Eu já assisti esse filme, é muito bom. Vale a pena a gente ver esse filme, né? A série eu não vi, tá? Diz que tem uma série nova aí, né? E é do Humberto Eco, né, gente? É um livro também. O livro é melhor, né? Quem puder ler o livro do Humberto Eco, que conta um pouco esse momento, né? Assim, da escolástica, dos dogmas, da Inquisição também, né, gente? O quanto foi violento, não é? Na verdade, é um momento que a Igreja Católica ela tentou, gente, a todo custo, não é? E a todo custo mesmo, né? Tá? Assim, constringir, né, o potencial de conhecimento humano, né? Então ela tentou delimitar até onde o homem podia conhecer, né? Então, assim, realmente tem o Thiago, o Flávio e a Lúcia. O Luciano. Oi, professor. Posso falar? Pode falar. Lembrando ali que a colega mencionou, né, sobre hoje ser o Dia Internacional da Democracia, de um ponto filosófico também existe aquelas questões políticas, né? Há um filme brasileiro que foi premiado agora no Festival de Veneza, né, que é Narciso em Férias, que conta o período do exílio do Caetano Veloso. Né? Também existe essa questão não só política como a filosófica, né? As formas de se pensar, o porquê do agir, né? De uma determinada forma ou outra. Eu não consegui assistir o filme ainda, mas eu vi uma reportagem com o Caetano Veloso falando então sobre esse período, e o filme me pareceu ser muito interessante, assim, né, de se assistir. Talvez não só pelo fato histórico, né, mas como pela toda a situação envolvida, assim, né, nesse cenário. Obrigado, Flávio, pela recomendação nesse filme. Eu não consegui ver ainda também, eu ouvi os comentários, né? Mas com certeza, viu? Bem interessante, eu anotei aqui. Narciso em Férias. Lúcia, pode falar? Computador. Sim, pode falar. Não, professor, eu colegas na democracia, como eu também, a gente é um pouco de filosofia, né, porque eu trabalho na escola pública e por questões de falta de professor de filosofia, você acaba sendo direcionado a isso, né? Acaba tendo que estudar filosofia, trabalhar filosofia com os alunos, mesmo não tendo muito domínio, né? Porque provavelmente a gente formar aqui talvez vá passar. Mas e por estudando filosofia, me chama a atenção do Schopenhauer, né? Onde ele fala da questão da que eu associo muito sociedade, que é a questão do debate, onde o debate em superar e não se preocupa que seus ele tem essa preocupação de muito de vencer o debate. Isso a gente percebe muito, principalmente nessa polarização hoje que a gente veja a nível nacional, né? Então, estudando muito, acabou estudando e passando somente
tem dois filósofos que me chamaram muita atenção, né? Que é o Schopenhauer, né? Pela questão à vontade. Eu ia dizer, o Schopenhauer é muito importante, né? É um autor assim bem interessante que ele buscou também inspiração na filosofia indiana, né? E discutiu essa questão da vontade, da vontade do mundo como representação, né? Um autor assim pessimista também, e um exemplo assim ele formulou um sistema metafísico, né? Ateu e ético, mas extremamente pessimista. Então, um autor bem importante também, viu? Quem sabe até podia pensar para o trabalho, né? Se tem conhecimento dele, gosta dele, né? É um autor que poderia utilizar. E eu me lembrei agora, pessoal, também O Mundo de Sofia, né? Um livro interessante, tá? Quem quiser. Ali tem alguns filósofos cristãos, eu me lembro, né? Que são autores interessantes, vocês poderiam ver também. Quem tiver interesse, tá? Lúcia, e depois o Luciano, gente. Professor, para mim, Lúcia era o último colega que estava falando, aparecia como Lúcia aqui para mim. Eu acho que era ele. Eu falei do... Tá. Não, a minha parte aqui era só para esclarecer ali que a Catiane fez um comentário sobre o que eu falei. Não, também entendo como complementares as duas facetas assim das duas teorias, né? Só que, principalmente no colégio, né, nos contatos que a gente tem de filosofia, elas são colocadas de formas opostas, porque principalmente pelas teorias de concepção do homem, universo e tal. A religião tem a sua, a filosofia, e a ciência tem a outra, né? Então, por isso que eu coloquei como divergentes, é só isso. E a respeito do cristianismo na época lá de Roma ser uma religião fundamentalista, né? Ser considerado uma religião fundamentalista, sim. Quem for olhar a Ágora vai entender bem o porquê disso, né? Lá aparece com bastante vigor isso. Tu já viste, Luciano? Já viste, né, o filme, né? Sim. Inclusive, em português, eu acho que é Alexandria o nome do livro, o nome do filme. Eles traduziram para Alexandria. Quem for procurar isso, aparece em português. Muito bom. Tu faz. Pessoal, então, assim, passamos da nossa hora, né, gente? Mas eu queria agradecer vocês, então, né, pela participação, e começamos super bem no Dia da Democracia. E a nossa parte, o módulo 3 também, gente, nós vamos tratar da questão da política, né? Do conceito de política, das suas implicações, né, e tudo mais, tá? Então, essa questão da democracia também está super presente, né? E, gente, assim, desejo a todos nós um bom trabalho, né? E eu peço, assim, que a gente tente também, na medida do possível, né, cumprir os prazos da disciplina. Eu sei que situações, né, tá numa situação aí, né, complicada, no qual eu expresso minha solidariedade com todo mundo, né, com todos nós. Mas eu pediria a vocês que, na medida do possível, a gente tentasse cumprir os nossos prazos, né, até para que não fique coisas pendentes, enfim, para todos nós, né. E eu sei que também acaba ficando que vocês com pendência em outras disciplinas, né, então aí fica mais difícil para todo mundo, tá. Mas acho que a gente tem um bom semestre, então, agora, né? E que vocês gostem, gente, né? Da filosofia, aqueles que ainda não conhecem, também passem a conhecer. E busquem também no futuro aí as possibilidades de estudo, de leitura. Um grande abraço, pessoal. Agradeço muito pela presença de vocês, né? E a gente, então, se encontra na semana que vem também, ano que vem eu acho que é o dia... Deixa eu só confirmar aqui. Porque como os colegas estão fazendo, né? Os professores estão fazendo aulas também. 22. Isso, é 22, né? Tá, é 22, gente. Então, e depois 29, né? É isso. Tá. 22, 29, pessoal.
Um grande abraço, boa noite, bom descanso aí e seguimos. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite a todos.
das 358 das cerca de 80. Não foi possível visitar todas as agências ao longo dos mais de 5 meses em que elas ficaram fechadas. Não teria problema nenhum em demarcar a reabertura